Bom, muito boa tarde. Terminou agora este Conselho Europeu, que foi o primeiro onde discutiu as propostas da Comissão e, como era de esperar, foi um Conselho onde cada um procurou marcar o seu território negocial, mas todos manifestaram a vontade firme de, em julho, concluirmos esta negociação, quer com a aprovação do próximo quadro financeiro plurianual, quer com a aprovação do novo programa de recuperação e resiliência da União Europeia. A posição de Portugal é muito clara. A situação sanitária, a situação económica, a situação social exige urgência na resposta a esta crise. Mais do que discutir pormenores, temos que concentrar no objetivo principal: dar resposta para a crise económica, para a crise social, para a proteção do emprego, do rendimento e das empresas, de forma a permitir estabilizar a economia e criar as condições para uma sólida recuperação económica. Este não é o momento de estarmos a traçar linhas vermelhas, este é o momento para abrirmos vias verdes para um acordo já em julho. Nós julgamos que a posição da Comissão é uma posição muito inteligente e equilibrada. Em primeiro lugar, porque consegue, ao mesmo tempo que aumenta significativamente o orçamento da União, diminui relativamente à sua anterior proposta as contribuições dos diferentes Estados-membros. É por isso uma proposta que vai de encontro aos amigos de uma Europa mais ambiciosa, mas compatibiliza também com as preocupações dos países frugais. Em segundo lugar, esta quadratura do círculo de mais orçamento com menor contribuição dos Estados-membros resulta do facto de haver uma emissão de dívida por parte da União Europeia, que é objeto de um longo período de carência, até 2028, e de uma grande maturidade de mais de 30 anos. Essa dívida será paga ou com novos recursos próprios, designadamente impostos europeus sobre atividades que os Estados já revelaram incapacidade de poderem cobrar nas suas fronteiras. É o caso da economia digital, é o caso das transações financeiras, por exemplo. Ou então, a partir de 2028, por aquilo que são os recursos normais da União. As taxas aduaneiras, a percentagem que recebem do IVA e as contribuições nacionais. Cabe aos Estados saber se vão haver menos recursos para os próximos quadros financeiros plurianuais ou se esta dívida agora emitida será paga com novos recursos próprios. Portugal espera que haja coragem para avançar com novos recursos próprios, de forma a, aliás, evitar a concorrência desleal que muitas destas atividades constituem relativamente às empresas que são sediadas em cada Estado-membro e que têm que pagar os impostos no Estado onde estão e são objeto de concorrência por empresas que não pagam impostos em local nenhum. Em terceiro lugar, esta proposta da Comissão ultrapassa os dois principais pontos de bloqueio das negociações do próximo quadro financeiro plurianual. De um lado, o nosso, repõe os níveis de financiamento, quer da política de coesão, quer do segundo pilar da política agrícola comum, aquele que se destina ao desenvolvimento rural. E, por isso, satisfaz aquilo que eram as nossas posições e dos amigos da coesão. Por outro lado, reconhece aos países que atualmente têm rebates, que vão continuar a receber, o que é um ponto de compromisso aceitável, tendo o objetivo de fecharmos um acordo já no mês de junho. Em quarto lugar, esta Comissão assegura também um bom equilíbrio entre aquilo que são os recursos disponibilizados por via de apoios diretos, como são normalmente os apoios dos fundos comunitários, e os que são assegurados por via de empréstimos. 2/3 de subvenções, 1/3 de empréstimos. E com uma adequada condicionalidade. A condicionalidade é, em primeiro lugar, quanto aos fins. Estes fundos podem ser destinados a assegurar aquilo que são os objetivos estratégicos e comuns da União, acelerar a transição digital e a transição climática, a reforçar a autonomia estratégica da Europa
designadamente a sua capacidade industrial, e, em terceiro lugar, reforçar a resiliência de toda a Europa a desastres naturais. Já sabíamos que isso era importante quando combatemos fogos florestais, já sabíamos que isso podia ser importante quando enfrentamos terremotos, sabemos que isto é muito importante quando enfrentamos pandemias como aquelas que estamos a enfrentar. Quinto e último lugar, esta proposta é particularmente inteligente do ponto de vista do modelo de gestão destes fundos. Não se trata nem de um cheque em branco, nem de uma nova troika. Cada Estado-membro vai desenhar o seu próprio programa de recuperação, em função das suas necessidades e das suas realidades próprias. Esses programas nacionais têm que ser coordenados no seu conjunto através do semestre europeu e têm que, naturalmente, estar ancorados com aquilo que são objetivos comuns do conjunto da União. Reforçar o mercado interno, melhorar a coesão, a convergência, a competitividade, acelerar as transições digital e de combate às alterações climáticas e, portanto, compatibiliza simultaneamente aquilo que é a soberania nacional com aquilo que é a responsabilidade comum de fazermos todos parte da mesma União. Quero, por isso, acreditar que, perante uma proposta como esta da Comissão, que todos reconheceram que seria uma boa base de trabalho, as próximas semanas vão ser muito exigentes, vão exigir muito trabalho, vão exigir um grande esforço de compromisso sobre os detalhes onde sempre se colocam os problemas, mas que vamos criar condições para que, no próximo Conselho Europeu, que terá lugar em meados de julho, podermos obter um acordo. Acho que ninguém na Europa nos perdoaria se depois do Banco Central Europeu ter demonstrado uma capacidade de responder com o sentido de urgência que se impunha. Da Comissão Europeia ter sido capaz de responder com o sentido de urgência que se impunha. Que o Parlamento Europeu tenha respondido com a urgência que se impunha, seja agora o Conselho a ser um fator de bloqueio da necessidade de decisão rápida que a Europa necessita para enfrentar o Covid, que é não só uma ameaça real à nossa saúde, mas tem tido um efeito devastador no rendimento das famílias, no emprego e nas condições das empresas. E por isso saio deste Conselho agradado com o facto de, não obstante ainda não haver um acordo sobre todos os pontos, todos terem sido unânimes em reconhecer a necessidade de urgentemente haver um acordo e que o prazo adequado para o obter é já no mês de julho. Falou na necessidade de que o momento exige urgência e não tanto discutir pormenores. A questão dos 4 países frugais e, por exemplo, também a decisão do governo finlandês em rejeitar o programa da Comissão Europeia é, no entender de Portugal, um pormenor. E depois gostaria de saber se a questão das restrições e proibições impostas por alguns países à entrada de cidadãos portugueses esteve em cima da mesa desta reunião e, no entender do Primeiro-Ministro, se faz sentido esta posição de alguns membros da mesma União Europeia. Bom, em primeiro lugar, houve todos os países manifestaram maior ou menor discordância relativamente às propostas da Comissão. Nenhum deles por uma questão de fundo. Todos eles por questões parcelares. Uns porque entendem que é talvez excessivo o montante, outros porque entendem que há empréstimos a mais ou empréstimos a menos, que o prazo deve ser este ou o prazo deve ser aquele, mas nenhum argumento que não seja passível de ser ultrapassado, desde que haja vontade política para isso. E a vontade política não pode faltar, perante a gravidade da situação económica e social que todos vivemos na Europa. Este Conselho foi exclusivamente sobre esta matéria, também sobre o Brexit e também sobre as questões com a Rússia, e, portanto, essa matéria não foi abordada. Como sabe, foi abordada recentemente, nas reuniões dos ministros da Administração Interna, e está fixado um calendário. Há uma coisa que eu gostaria de dizer e que é o seguinte. Nós temos que saber como comparamos os dados do ponto de vista internacional. Há uma matéria fundamental por uma questão de transparência em que nós não podemos comparar
o número de casos positivos ou negativos sem ter em conta o número de testes que cada país realiza. Segundo lugar, nós não podemos deixar de ter em conta no peso de casos positivos em função do número de testes realizados. E não podemos também deixar de olhar para a gravidade maior ou menor da situação em função da capacidade de resposta do sistema de saúde. Ora, aquilo que nós verificamos é que, quanto ao conjunto de países que revelaram reservas às viagens oriundas de Portugal, efetivamente só o Chipre, a Estónia e a Letónia estão em melhores condições que Portugal nestes 3 critérios. Por exemplo, a Áustria e a República Checa têm um número de testes de tal forma inferior a Portugal que verdadeiramente os dados deles não são comparáveis com os dados de Portugal. A Dinamarca e a Lituânia têm uma taxa de letalidade muitíssimo superior à portuguesa. E, finalmente, países como a Bulgária, a Grécia e a Polónia têm não só muito menos testes, com uma taxa de letalidade superior à portuguesa. Portanto, não basta olhar para o número de casos que existem. É preciso ver também qual é o peso desses casos no conjunto dos testes realizados e qual é a forma como os diferentes serviços de saúde responderam à situação da doença relativamente ao conjunto dos países. Considera que o facto de dizer que Portugal, aos outros países, tem testado mais e vai continuar a testar mais, vai convencer esses países a que recuem nestas medidas de restrição? Para ser sincero, não estou muito preocupado com isso. Quanto à imagem internacional de Portugal, se houve resposta muito clara, foi a que esta semana uma entidade como a UEFA deu, quando teve de escolher qual era um país seguro para realizar a fase final de uma grande prova, como é a Champions, o país que escolheu foi mesmo Portugal. O que acho que é absolutamente decisivo é que nós tenhamos todos critérios que sejam critérios objetivos. E nós não vamos deixar de fazer aquilo que é necessário fazer do ponto de vista da saúde pública, porque há países com quem, aliás, temos um baixo nível de relacionamento bilateral e de viagens e de turismo, acham que olham para o número de novos casos e acham que esse é o critério fundamental. Eu, para ser sincero, o conselho que dou aos portugueses é que façam férias em Portugal. Segundo lugar, eu respeito todos os países, mas países que têm 1/3 ou metade dos testes feitos relativamente a Portugal não se podem comparar com Portugal. Países que podem ter mais testes, mas que têm uma taxa de mortalidade que é superior à nossa, eu também questiono essa taxa de mortalidade. Portanto, mais do que entrarmos aqui num campeonato de saber quem está numa situação pior, quem está numa situação melhor, porque hoje podemos estar melhor, amanhã podemos estar pior. Esta pandemia, eu não digo que veio para ficar, mas vai ficar por bastante tempo. Todos percebemos já que até haver uma vacina, nós vamos ter que viver com esta nova realidade. Aquilo que nós sempre dissemos é que o objetivo que tínhamos era poder controlar o nível da pandemia. E foi graças ao esforço coletivo dos portugueses, foi graças à competência dos nossos profissionais de saúde, ao nosso Serviço Nacional de Saúde, que nós conseguimos travar um crescimento exponencial, controlar a pandemia. Agora, a pandemia não desaparece por arte mágica. Ela vai estar entre nós. E por isso sempre temos dito, nós temos que ter a consciência que cada vez que diminuímos o nível de confinamento, nós naturalmente aumentamos o risco de transmissão. E, portanto, aquilo que temos que ir medindo no dia-a-dia é saber se as medidas de desconfinamento estão a criar uma situação descontrolada ou estão a permitir-nos manter uma situação controlada. Ora, aquilo que nós temos vindo a verificar é que, primeiro, quanto ao critério essencial, que tem a ver com a vida das pessoas, a taxa de mortalidade tem-se vindo a manter estável. Segundo lugar, quanto ao nível de internamento das pessoas nas unidades de cuidados intensivos. Nós nunca tivemos numa situação de stress
na ocupação das unidades de cuidados intensivos. O máximo que tivemos no momento mais difícil desta pandemia foi uma taxa de ocupação de 60%. E, portanto, a nossa capacidade de resposta no Serviço Social de Saúde para as situações mais graves tem estado sempre confortável. Terceiro elemento, número de internados. Temos estado sempre também com uma situação muito confortável. A generalidade das pessoas que têm estado infectadas, felizmente, têm tido um nível de doença que lhes permite tratar a doença em sua casa, como nós tratamos a generalidade das doenças que tivemos, felizmente também no nosso próprio domicílio. Por fim, nós temos estado, o que é que temos estado a fazer? Nós, durante muito tempo, fizemos o que todas as generalidades dos países fazem. Registamos como positivos as pessoas que aparecem como doentes, que são testadas positivo, e depois as pessoas que estão no seu entorno são testadas. E, portanto, tem sido, digamos, durante muito tempo, a nossa posição, como é das generalidades dos países, é uma posição passiva. Registamos como positivos os casos que se nos surgem. Ora, nós, desde o primeiro momento do desconfinamento, como se recordam, começámos a alterar a metodologia. Primeiro, com os funcionários dos lares. Nós não ficámos à espera. Nós fomos testar intensivamente todas as pessoas que trabalhavam nos lares para verificar qual era a situação. E pudemos aí clarificar que não havia um problema generalizado nos lares e tínhamos uma taxa de positivos que era cerca de 1,5% da totalidade do pessoal dos lares. Antes de abrir as creches, fizemos uma segunda operação de testes intensivos. E depois uma terceira situação, mais recentemente, que foi quando verificámos que, efetivamente, enquanto em todas as outras regiões havia uma diminuição da prevalência da infecção, em Lisboa e Val do Tejo, pelo contrário, verificava-se um aumento ou uma resistência à diminuição dessa prevalência. E aí passamos também a agir proativamente. E começámos a fazer isso ou em empresas, onde se verificaram alguns casos, hostels, onde se verificaram certos surtos, e depois em dois tipos de atividade, onde verificámos que havia uma caracterização bastante frequente do número de doenças. Pessoas que trabalham para empresas de trabalho temporário e as pessoas que trabalham no setor da construção civil. E, portanto, fizemos aí uma operação massiva de teste. Foram cerca de 14 mil pessoas, só numa semana foram testadas praticamente no setor da construção civil. Verificámos que os níveis de infecção são relativamente baixos, mas temos feito isto para quê? Porque, sendo proativos, isto permite-nos mais rapidamente identificar, isolar esses casos e evitar a sua contaminação. Porque nós sabemos que esta é uma doença onde há um número imenso de pessoas que estão doentes, mas que são assintomáticas, ou seja, não têm os sintomas dessa doença. Há dúvidas agora se os assintomáticos são ou não são fator de contágio. Bom, mas há cautela, vamos presumir que sim e assumir que sim. E é por isso que temos sido proativos. Não podemos fazer isto, obviamente, com os 10 milhões de portugueses, não fazia sentido. Mas temos procurado fazer isso sempre que detectamos focos ou áreas onde há um maior risco de haver uma maior prevalência. Isso, naturalmente, se eu andar muito à procura dos casos, vou encontrar mais casos do que se estiver parado à espera que os casos me cheguem. Quem testa 1 milhão vai encontrar mais casos positivos que quem testa 100 mil. Quem não testar ninguém não vai encontrar caso nenhum. Por isso nós temos que sempre relacionar o número de casos positivos com o número de testes realizados. Temos que relacionar isto com o impacto que isto tem no Serviço Nacional de Saúde, se tem ou não tem capacidade de resposta, a gravidade da situação e depois o resultado final, no fim, que é o decisivo. As pessoas sobrevivem ou temos uma elevada taxa de letalidade. Portugal, felizmente, compara muito bem na taxa de letalidade, na taxa de internamentos em cuidados intensivos, na taxa de internamento e comparamos também muito bem, diria mesmo excepcionalmente bem, no número de testes que realizamos para, com toda a transparência, toda a gente saber qual é a situação que temos e, por outro lado, podermos agir proativamente na identificação, no isolamento de potenciais surtos. Se isso depois dá... Alguns países interpretam isso como sendo, estudando nós, uma situação mais grave do que outros países. Talvez, não é justo, porque têm que fazer este enquadramento. E, sobretudo, há uma coisa que é o seguinte: não é para ficarmos bem na fotografia
que nós iremos deixar de fazer o que devemos fazer para cumprir o nosso objetivo essencial, que é tratar e proteger a saúde dos portugueses. E isso implica, de facto, fazer mais testes de diagnóstico, e é isso que temos vindo a fazer. Só para encerrar este assunto, do ponto de vista político e diplomático, junto de Bruxelas, o governo português vai fazer alguma coisa em relação a estes países que estão a fechar a entrada a portugueses. Agora, voltando ao tema da Cimeira Europeia... Não é entrada, desculpe. Nenhum país está a fechar a entrada a portugueses. Estão a restringir voos a partir de Portugal ou a impor quarentena a quem venha a Portugal. Portanto, a imposição da quarentena é independente da nacionalidade. Se um austríaco vier a Portugal, no regresso fica sujeito a quarentena, por exemplo. Segundo lugar, não é um português, porque se apanhar um voo de Paris para qualquer um destes países, pode entrar. Portanto, não é uma questão relativamente a portugueses, é relativamente ao território português. E é por isso que é muito importante, nestas comparações, termos em conta o conjunto destes critérios, e não só um único critério, que é saber o número de casos que ocorrem. Mas o Sr. Primeiro-Ministro, o que está aqui a dar como argumento é que em Portugal testa-se muito. Portanto, os portugueses podem viajar para esses países. Certo? O que eu estou a dizer é que a reação diplomática é feita através dos canais próprios, e é isso que temos feito, e é isso que iremos continuar a fazer. Mas haverá algum tipo de retaliação para estes países? Ou seja, se poderá ser alguém vindo da Dinamarca, por exemplo, não poder entrar em Portugal? Não é prática de Portugal fazer retaliações, nem é prática de Portugal ter esse tipo de visão das relações internacionais. Aquilo que temos procurado fazer, e iremos continuar a fazer, é fazer o esclarecimento necessário. Por exemplo, em todo este processo que decorreu nos últimos meses, sobre a escolha de onde se iria realizar a fase final da Champions, foram dispostas muitas questões. Houve muitos países que concorriam connosco, que procuraram bastante contrariar a imagem generalizadamente positiva que Portugal tem na forma como tem gerido até ao momento esta pandemia. E a verdade é que, analisados os dossiês, analisados os dados, a UEFA não teve dúvidas de saber onde é que escolhia para realizar esta prova. Nós nunca, em momento nenhum, nos andamos a pôr em bicos dos pés relativamente à forma como as situações se realizam. Porque qual é a situação sanitária? Porque sabemos bem que isto é um processo de longo prazo, e quem hoje está bem pode amanhã estar mal, quem hoje está mal pode amanhã estar bem, e portanto devemos ter todos muita humildade na condução de todo este processo. Nunca ninguém nos viu a apontar a situação aos nossos vizinhos, quando os nossos vizinhos tinham uma situação bastante mais dramática do que a nossa. Há uma coisa que eu posso garantir, e temos garantido. Os números que Portugal publica são números que são totalmente transparentes, sindicáveis, que não são produto de uma baixa atividade de testes, mas, pelo contrário, resultam de uma intensa atividade de testes. Creio que, neste momento, somos o 5º ou 6º país da União Europeia com o maior número de testes realizados por milhão de habitante. E, para além do número de testes, temos outros dados que são também inquestionáveis. As pessoas que estiveram e estão internadas nos cuidados intensivos e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Bom, e depois há um teste final, que é as pessoas que faleceram, vítimas da doença, e as pessoas que não faleceram, vítimas da doença. E o conjunto destes dados são dados importantes para a avaliação de Portugal. Aquilo que nós temos que ter em conta é que Portugal foi, mais uma vez, classificado como o 3º país mais seguro do mundo e o 1º da União Europeia, e que, relativamente a esta pandemia em concreto, no conjunto de critérios que nos parecem que são essenciais, nós sentimos-nos seguros quanto aos dados que temos. E dizemos que não escondemos números,
não andamos a trabalhar para a fotografia, mas pelo contrário, para a prevenção da doença e para o combate, à doença, e, portanto, mais preocupado em saber dos condicionamentos que a Bulgária ou a Áustria colocam às viagens de e para Portugal, eu francamente estou mais preocupado em saber qual é a saúde dos portugueses e como protegemos a proteção desta pandemia. Quanto à comparação internacional, estamos também bastante tranquilos e estou seguro que quando houver uma boa base de comparabilidade entre todos, o resultado será conhecido. Voltando à questão do Conselho Europeu. Muito bem. Disse que iam ser semanas exigentes pela frente e que o segredo está nos detalhes, basicamente. A questão é que há posições de alguma forma bastante diferentes entre Portugal e, por exemplo, os países frugais. A questão que eu coloco é quais é que são as linhas vermelhas que Portugal não está disposto a abdicar neste processo de cedências que vai ter que haver de parte a parte numa futura negociação para que seja atingido um acordo já em julho. Como lhe disse, eu acho que neste momento não é a altura de estar a traçar linhas vermelhas, é de abrir vias verdes. E a via verde maior é a proposta da Comissão. É uma proposta muito equilibrada, relativamente àquilo que todos propunham. Se me pergunta se eu concordo com os rebates, eu discordo dos rebates. Se perguntar aos meus colegas holandês, sueco, a minha colega dinamarquesa ou o meu colega austríaco, se concordam que a política de coesão mantenha o mesmo nível de financiamento, eles diriam que não. Quer dizer, se cada um se mantiver na sua, nós não saímos daqui. A proposta da Comissão é muito razoável. Mantém o nível de financiamento da coesão e do segundo pilar da PAC e mantém os rebates. Ganham uns, ganham outros. Numa negociação a 28, necessariamente tem que ser assim. Não vamos seguramente ganhar tudo, nem os outros podem ganhar tudo. E, portanto, temos que estar com este espírito construtivo. Eu acho que depois da proposta da Comissão é muito difícil já melhorar. É sempre possível, mas é muito difícil melhorar as coisas, tendo em vista um equilíbrio global entre todos. Sim, vais falar sobre o Conselho Europeu? A preocupação é qual é o grau de flexibilidade de Portugal em relação aos critérios de distribuição, por exemplo, das subvenções, porque há países, por exemplo, no leste europeu que não estão bem de acordo com que, mesmo na maioria que apoia a proposta da Comissão, há diferenças. Não é? E, portanto, se entende-se que essas diferenças podem ser esbatidas até meados de julho, e se notou realmente, como saiu bastante agradado deste Conselho, notou diferenças na posição que os frugais adotaram em relação à proposta da Comissão. Se notou alguma evolução na parte desses países? Sim, vamos lá ver. Relativamente a muitos dos temas que nos dividiram aqui há umas semanas atrás, muitas diferenças. Temas que eram absolutamente... eram linhas vermelhas. Não pode haver uma emissão de dívida comum. Hoje ninguém questiona uma emissão de dívidas comuns. Que há umas semanas havia quem dissesse que tudo tinha que ser com empréstimos e não podia haver nenhum tipo de subvenção. Agora já a discussão é saber se deve ser 2/3, 1/3, ou se o equilíbrio deve ser outro. Portanto, há uma evolução por parte dos diferentes países, enfim, talvez haja um ou outro que se tenha mantido. É evidente que cada vez que se resolve um problema, há mais dois que surgem. Pronto. E têm que se ir resolvendo. Estavam a perguntar sobre a chave de repartição. Quer dizer, se fosse eu a desenhar a chave de repartição em função dos interesses de Portugal, também garanto-lhe que desenhava uma chave de repartição onde Portugal era aquele país que receberia uma maior transferência per capita relativamente a todos os outros. E se nos pusermos a comparar com cada um dos outros, há 10 razões para dizermos que não há nenhuma razão para que a Espanha receba mais do que Portugal, como haverá razões para que a Hungria também diga 20 razões para que não há nenhuma razão que Portugal receba mais que a Hungria. Quer dizer, ouça, as chaves de repartição, cada um obviamente as desenha em função dos critérios que mais os beneficiam. Eu não posso entender que isso seja ilegítimo. O que eu acho é que as chaves de repartição têm que ter, primeiro, critérios que façam sentido, que sejam razoáveis. Não faz sentido dizer quem marcou mais golos na Champions nos últimos 10 anos. Não é um critério razoável, não faz o menor sentido. Portanto, tem que ser critérios que sejam razoáveis e, em segundo lugar,
critérios que assegurem uma distribuição justa entre todos. E, obviamente, a justiça entre todos significa que, relativamente a alguns critérios, alguns estarão mais beneficiados, outros menos beneficiados. E não se esqueça que, neste momento, estamos a discutir vários instrumentos que têm funções e períodos temporais distintos. E, portanto, os critérios podem não ser necessariamente os mesmos. Por exemplo, para um instrumento cuja função é especificamente responder a esta crise, não é? É natural que os critérios que sejam mais relevantes são os critérios que têm a ver com esta crise em específico. Por exemplo, aumento do desemprego nos últimos meses, queda do PIB nos últimos meses. Relativamente a outros instrumentos, cuja função, como por exemplo na política de coesão, é vencer as assimetrias regionais no conjunto da União Europeia, os critérios devem ser menos conjunturais e devem ser critérios mais estruturais. E, portanto, é relativamente indiferente o que aconteceu nos últimos meses. Importa era saber como é que cada um estava em fevereiro, antes da crise nos atingir generalizadamente. Porque aí é que podíamos saber qual era a situação que exige uma intervenção estrutural. Portanto, nós vamos ter que ter chaves de repartição distintas para instrumentos distintos, em função, tendo em conta qual é o objetivo desse instrumento e qual é o período de execução desse instrumento. Está certo? Bom apetite a todos. Obrigado.